A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre identidade cristã. E gostaria de, antes de começar a entrar no tema identidade cristã, eu gostaria de trazer uma definição ao que é identidade. Identidade é um conjunto de características que nos define. E hoje o tema que eu estarei ministrando é sobre adquirindo uma nova identidade em Cristo. Então eu quero te fazer uma pergunta: qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade cristã? Como você tem manifestado a tua identidade de filho de Deus e de imagem e semelhança de Deus em meio a tudo que você tem vivido? No mundo conturbado e confuso que nós estamos vivendo, já se tornou infelizmente muito comum as pessoas não saberem mais quem são, nós encontrarmos pessoas que não sabem mais quem são. Eu não digo isso apenas de pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus. Eu digo isso de pessoas que conheceram Jesus, que serviram Jesus, porém que hoje não sabem mais quem são, ou elas nunca entenderam o que elas verdadeiramente são. Elas nunca entenderam a sua identidade. Veja bem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a Bíblia nos fala? Que somos povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, além de sermos um povo exclusivo de Deus, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. A Bíblia nos chama de povo exclusivo. Você se sente pertencente a esse povo exclusivo de Deus? Quantas vezes você já se sentiu perdido, desnorteado, procurando um sentido para a própria vida? Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora que são cristãs, porém já perderam a sua identidade, não sabem mais quem são, não compreendem qual a sua função no mundo, se questionam para que elas vieram, qual é o propósito que Deus tem na sua vida, ou se Deus tem um propósito na sua vida. Eu mesmo já conheci várias pessoas que são cristãs, porém não sabiam se Deus tinha um propósito para a vida delas, não conheciam qual era o propósito que Deus tinha, não achavam sentido e significado para a sua vida. E nisso você vai levando muitas vezes uma vida vazia, uma vida triste, uma vida sem propósitos, uma vida sem ideais, uma vida sem planejamento, sem sonhos, e acaba vivendo por viver. Quando você não sabe quem você é, você vai levando uma vida sem metas, sem sonhos. Você vive por viver, porque você não sabe quem é. Você não sabe qual é a tua identidade. Ei, eu quero falar com você que tem levado uma vida vazia, uma vida triste, sem significado. Quero te dizer que a tua identidade é de filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quando nós decidimos vir para Jesus, porque sim, vir para Jesus é uma decisão pessoal. Então, quando nós decidimos vir para Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas, elas ficam para trás e logo tudo se faz novo. Então, nós assumimos uma nova posição. Nós assumimos a posição de filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículos 12 a 13, diz o seguinte: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não é um erro. Não interessa o que dizem sobre você. Você precisa entender
quem você é, quem Deus diz que você é. E Deus nos diz que nós somos amados, que somos povo seu, propriedade exclusiva sua. Ou seja, você é especial para Deus. Eu sei que existem momentos na nossa vida que nós estamos tão desanimados e muitas vezes perdidos, sem entender o significado da vida, sem entender quem somos verdadeiramente neste mundo, sendo que a Bíblia sempre nos afirma que nós somos filhos de Deus. Para aqueles que vêm até Ele, creem em seu nome, o buscam, o reconhecem como seu verdadeiro Salvador, eles recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para ser amados e para ser amados por Deus e para amá-lo e para servi-lo em amor. Ou seja, Deus tem propósitos na minha e na sua vida. Você se acha uma pessoa improvável? Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, o nome improvável. E eu fiquei meditando, procurando entender, saber o que Deus queria falar comigo e com você por meio dessa palavra, improvável. Uma frase, ela surgiu no meu coração. E essa frase que Deus falou ao meu coração falava assim: você é uma pessoa improvável? Você se acha uma pessoa improvável? E eu sabia que Deus gostaria que eu fizesse essa pergunta para você. Você se acha uma pessoa improvável? Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que está me assistindo agora já se achou, nem que seja uma vez na vida, uma pessoa improvável. Improvável para algo, improvável para ser alvo do amor de Deus, improvável para ser alvo da misericórdia de Deus, improvável de ser alvo dos seus propósitos. Você já se sentiu assim? Então veja só, eu quero te trazer alguns exemplos da Bíblia de pessoas que na ótica humana eram pessoas improváveis. Essas pessoas eram pessoas comuns como eu e você, porém na ótica humana elas eram pessoas improváveis, improváveis de dar certo, improváveis de conseguir algo, elas eram pessoas improváveis. Ao longo da Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas com falhas e dificuldades sendo usadas grandemente por Deus. A Bíblia nos mostra um Deus cujo olhar ele é diferente do homem. Deus ele tem um olhar totalmente diferente do olhar humano, sabe? Deus ele olha o que se passa aqui dentro. O homem não. O homem tende a olhar o que ele vê aqui por fora. Essa capa que ele vê. Porém, o Senhor olha, sonda, ele conhece o que há de profundo e escondido no nosso coração. Por isso, aquelas pessoas, ou até mesmo você que se acha improvável, o Senhor olha para essas pessoas e olha para você e vê todas as possibilidades do mundo de você dar certo. Veja bem, Moisés é um exemplo. Moisés cometeu assassinato. Jacó é outro exemplo. Jacó trapaceou. Pedro era meio covarde. Raabe era uma prostituta, mas pela fé não pereceu com os incrédulos. Por ter escolhido acolher os espias, ela alcançou misericórdia de Deus. Veja quantos exemplos. Raabe era uma prostituta. Quem daria alguma coisa por uma prostituta? Não é verdade? Só que Deus, a ótica de Deus é diferente. Raabe alcançou misericórdia de Deus pela fé, acolhendo os espias. Moisés, quem diria de Moisés, não é verdade? Cometeu um assassinato. Essas são pessoas improváveis. Noé é outro exemplo. Veja bem, será que alguém acreditou que Noé conseguiria construir aquela arca além de sua família? Quantas vezes você vai fazer algo, seja um propósito, seja o teu chamado para a tua vida, seja algo que você quer fazer, e nem mesmo você acredita que você é capaz de conseguir. Nem mesmo você acredita no potencial que Deus te deu, porque Deus nos deu potencial. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de um Deus que é todo poderoso. Se você veio para Jesus, logo o Espírito Santo habita em sua vida. E se o Espírito Santo ele habita em sua vida, logo você é capaz de conseguir. Logo Deus te deu capacidade, sabedoria, inteligência. Basta você aprender a desenvolver a inteligência que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu. Veja bem, Moisés, há um versículo na Bíblia que fala que onde Moisés pergunta a Deus o seguinte: quem sou eu para ir a Faraó e para tirar do Egito os filhos de Israel? Ele questiona a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para ir até a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja bem,
A primeira fraqueza de Moisés era o seu complexo de inferioridade. Quantas vezes nós temos complexos de inferioridade? Mesmo sabendo que somos filhos de um Deus que é todo-poderoso, ainda assim, nós não acreditamos que existe um potencial gigantesco dentro de nós, não é verdade? Uma outra fraqueza que a gente consegue distinguir aqui nessa passagem, nesse versículo, é sobre o seu temperamento. Moisés apresentava um temperamento um pouco difícil, não é verdade? Quantas vezes nós apresentamos também temperamentos difíceis? Essas eram algumas das fraquezas de Moisés. Eu tenho fraquezas diferentes, você tem fraquezas diferentes, porém, todos nós temos fraquezas. Porém, o Senhor olha para mim e para você e vê um ser capaz de ser usado por Ele. Basta que eu dê espaço para que Ele me use. Um outro exemplo muito clássico é Davi. Veja bem, Davi é um homem que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Olha que título maravilhoso. Um homem segundo o coração de Deus. E veja bem, Davi cometeu pecados diante de Deus. Um deles, por exemplo, foi o adultério. Davi sabia que havia pecado, porém não ficou procurando justificativas para os seus erros. Ele confessou o seu pecado. Veja bem, Davi era um homem que adorava a presença de Deus. Davi era um homem que sabia que dependia de Deus de verdade. Ele considerava a presença de Deus algo muito valioso para a sua vida. Um outro exemplo muito conhecido também de pessoas improváveis era Paulo. Quem diria que Paulo seria aquela pessoa escolhida por Deus? Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Porém, veja a transformação que Deus fez na vida de Paulo, não é verdade? Como prova de que não existem pessoas improváveis, como prova de que Deus usa e transforma a quem Ele quer, a quem der espaço para Ele. Eu poderia citar tantos outros exemplos bíblicos. A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que eram pessoas improváveis, outras pessoas que não sabiam mais qual era a sua identidade, porém encontraram uma nova identidade em Deus. Ouça, não importa quem você é, em Cristo você pode ter uma nova identidade. Deixe esse fardo pesado que você carrega nos ombros, porque Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos chama hoje para termos um compromisso verdadeiro com Ele, para sermos chamados de filhos de Deus. Não seja mais escravo de pensamentos ruins, de uma identidade que não condiz com o que Deus te chamou para ser. Às vezes você tem levado uma identidade falsa, mentirosa, fraudulenta, tem levado uma vida corrupta, porém o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou e te convida todos os dias para você adquirir nele uma nova identidade, ser chamado de filho de Deus, levar uma vida em coerência com aquilo que Deus tem para você. Eu não sei se você já veio para Jesus ou não, mas se você ainda não veio para Jesus, você ainda não sabe quem você é. A partir de hoje, se veja como filho de Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor chama os improváveis e os que têm uma identidade corrompida para terem suas vidas transformadas através do seu amor. Se você não veio para Jesus ainda, venha ter uma vida transformada, venha receber de Deus uma nova identidade, uma vida totalmente transformada pelo seu amor. E se você já conhece Jesus, já veio para Jesus, porém ainda não descobriu, não sabe ainda qual é a tua identidade, saiba que a Bíblia te chama de filho de Deus. A Bíblia nos chama de mais que vencedores. Se você se acha hoje uma pessoa improvável, porque o seu coração te diz isso, porque pessoas já te disseram isso, não acredite nessas palavras, porque você é uma pessoa com todas as possibilidades do mundo de dar certo, porque Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te chamou para viver uma nova história, um novo tempo em sua vida. Aceite esse convite
convite, venha para Jesus enquanto é tempo. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou vir no tempo que for o tempo de Deus para mim, o tempo de Deus é hoje, mas eu vou vir quando eu achar que é a hora certa é hoje. Irmãos, não deixe para amanhã, aceite a tua identidade de Cristo hoje, venha para Cristo hoje, amém? Eu quero estar orando por você, e você, se você sentir, ore comigo também. Esteja orando e pedindo para que Deus venha mudar teus pensamentos, teu coração, tuas atitudes, para que o Senhor venha te transformar, para que o Senhor venha te afirmar quem você é nele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem agora. Pai, eu não sei o que elas têm vivido, eu não sei quais são as batalhas que elas têm travado, eu não sei o que se passa no coração delas, eu não sei, ó Pai, o que tem entristecido e causado dor a elas. Pai, muitas pessoas neste momento não têm mais uma identidade, não sabem qual é a sua identidade. Senhor, muitas pessoas neste momento se acham pessoas improváveis, pessoas sem capacidade, pessoas que se acham indignas de ser alvo do teu amor. Senhor, venha convencê-las, que o teu Santo Espírito as convença do que elas são em ti, do que elas podem ser em ti. Pai, venha convencendo esses corações, venha mostrando para ela que o teu amor por elas é abundante, que elas sejam convencidas, transformadas, que elas tenham suas vidas, ó Pai, transformadas pelo teu santo amor. Senhor, eu abençoo o teu povo, eu oro para que o Senhor seja com eles em todo o tempo, eu oro para que eles tenham suas mentes e seus corações transformados em nome de Jesus. Eu oro neste momento pela família de cada um que está me ouvindo agora. Pai, eu não sei o que se passa nessas famílias, mas o Senhor conhece. Senhor, então eu te peço, entra nesses lares, entra nessas casas, nessas vidas e vai os libertando de todo vício, de todo pensamento que não é condizente com a tua vontade para eles, do coração entristecido. Senhor, vai livrando, vai guardando, vai protegendo, vai transformando, vai mudando o caráter, Senhor. Em nome de Jesus, vai curando o desvio de caráter. Pai, que essas pessoas, a partir de hoje, elas olhem para si e vejam nelas, ó Pai, filhos teus, que elas reconheçam que são filhos teus. Deus, eu abençoo o teu povo agora e eu oro desde já agradecendo por essa palavra e que o teu Santo Espírito venha falar melhor ao coração delas em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe e mude a tua história. Em Cristo, não se esqueça, em Cristo você é mais que vencedor. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor, fiquem todos com Deus, que vocês tenham dias maravilhosos, uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, uma vida cheia de comunhão com o Senhor. Amém.